No vídeo anterior, nós conversamos sobre os inimigos do Evangelho. Quem são aqueles que se levantam contra a pregação das boas novas, o anúncio do Filho de Deus? Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre o comportamento de Jesus diante dessas pessoas, ou como Jesus se colocou no mundo quando ele foi confrontado, quando ele foi questionado e muitas vezes até atacado por conta da sua pregação e da verdade que ele carregava. Vem comigo que nós vamos conversar um pouco mais sobre isso hoje. Para começar a nossa conversa, é preciso deixar aqui registrado duas coisas muito importantes. O nosso vídeo vai se dividir em duas partes. Nós vamos falar sobre dois pontos principais do ser de Jesus no mundo, como ele se colocou como ser humano, como ele se comportou diante da sociedade. Primeiro de tudo, Jesus veio e pregou a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. Jesus é a própria revelação do mundo espiritual, do próprio Deus, do Deus Criador. E isso a gente pode se dar de duas formas. Primeiro, ele anunciou o reino de Deus, a figura de Cristo, a sua pessoalidade, a encarnação do próprio Deus é um anúncio. Foi e continua sendo um anúncio à humanidade do reino de Deus, que existem coisas espirituais que nós não enxergamos, seres espirituais, existe uma verdade que rege e que sustenta toda a existência humana. Lá em Lucas 7, 22, Jesus responde aos discípulos de João, o Batista, né, João Batista, quando ele é questionado a respeito se Jesus era realmente o enviado de Deus. Ele diz assim aos discípulos: voltem e contem a João que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. Jesus está dizendo assim: o reino de Deus chegou. Eu estou aqui, as boas novas estão sendo anunciadas, é tempo de libertação, é tempo de cura, é tempo de transformação, é tempo de boas notícias. Jesus é a consumação do plano de Deus na humanidade. Se você ler lá depois Lucas 4, do 16 ao 21, Jesus se coloca no templo diante das autoridades da época dele e ele lê Isaías falando a respeito do enviado do Senhor, o ungido do Senhor. Ele lê esse trechinho aqui, ó. O Senhor me deu o seu espírito, ele me escolheu para levar boas novas aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus foi aquele que veio para anunciar, revelar a verdade, proclamar que o reino de Deus havia chegado entre os homens através dele, do seu ministério, da sua obra redentora. Jesus anuncia. Jesus também é aquele que denunciou. O que ele denunciou, gente? O pecado, as obras das trevas, aquilo que estava no oculto. A presença de Jesus, ela revela, ela anuncia o reino de Deus, mas ela também denuncia o pecado, ela denuncia o que estava oculto, ela denuncia as coisas que não condizem com a natureza de Deus. Mateus 12, do 34 ao 37 diz assim: ninhada de cobras venenosas, como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda a palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Jesus vem para denunciar, ele lança luz nas obras dos seres humanos. Ele é o parâmetro agora, ele é a medida, a santidade ali se revelando aos olhos dos seres humanos. Jesus, o próprio Deus, se faz ser humano e na figura desse homem perfeito que foi Cristo aqui na terra, ele mostra e revela a imoralidade, a corrupção da liderança espiritual da sua época. Jesus denunciou, Jesus mostrava o erro, ele apontava o que estava errado e anunciava o certo, o decente, o correto no seu estilo de vida, como alguém que existe ali para mostrar que é possível sim o ser humano andar em retidão. Então Jesus, primeiramente,
Ele anunciou a verdade, ele anunciou o coração de Deus, ele era a própria revelação do coração de Deus. Segundo ponto muito importante que deve nortear toda a nossa conversa e deve ser sempre lembrado aqui, é que a linguagem de Deus, o Deus Criador que fez todas as coisas, é o amor. Tudo que Deus faz, é impossível, gente, Deus agir fora e sem considerar esse atributo de que Ele é amor. Deus é amor, Deus ama. A linguagem dele para tratar os seres humanos é a partir do amor e isso não é possível de ser deixado de lado em circunstâncias algumas. Tá, Carol, mas você me faz agora pensar em N situações que aparentemente não há amor ali, mas eu quero mostrar isso para vocês, que Deus ama, Ele não para de amar para corrigir, ou quando as coisas acontecem na humanidade, sejam guerras, seja morte, Deus não está sentado lá no trono dele, vou parar um pouco de amar a humanidade e vou agora castigar eles, agora eu vou ser um Deus ruim, um Deus mau, um Deus que coloca dor e sofrimento, não amo mais, por enquanto, depois eu amo de novo, mas agora eu vou contra os seres humanos. Não, Deus não deixa de amar momento nenhum. Ele é amor e Ele ama o tempo todo. Tudo que Ele fez, gente, tudo que Ele permitiu acontecer na humanidade, tudo que nós passamos hoje, tudo que a humanidade ainda vai enfrentar, por mais que aparentemente aos nossos olhos sejam sinônimo e tragam um peso de abandono aos nossos corações, não se deixe enganar. Deus não para de amar a humanidade. Ele é amor. João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Isso quer dizer que Deus ama. E ponto. Definitivamente, Deus ama e deu o seu filho, o seu único filho, para redimir toda a humanidade. O próprio filho se entregou de bom grado, porque ele também ama. A partir disso, nós olhamos e enxergamos e buscamos entender como Jesus se comportou diante dos seus inimigos, diante dos inimigos do reino de Deus, daqueles que eram anticristãos, que eram aqueles que negavam o filho, que queriam abafar a existência do filho, que queriam trazer a subjugação sobre a humanidade. Como Jesus se relacionou com essas pessoas? Ele amou e por meio do amor ele se comportou no mundo. Jesus cuidou. Lucas 13, 34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhes manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus está falando aqui, ó, vocês matam os profetas, vocês apedrejam os mensageiros, vocês vão contra a minha mensagem e tudo que eu quero é trazer vocês como uma galinha traz os seus pintinhos para debaixo das suas asas. Eu quero tanto cuidar de vocês e olha só como vocês tratam os mensageiros do meu Pai. Jesus amou e ele queria cuidar até mesmo daqueles que estavam indo contra ele. A palavra diz que Deus quer que todos sejam salvos. Ele deseja que todos sejam alcançados. Segundo ponto, Jesus alimentou. João 6,35 diz, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. A figura de Cristo, ela pode ser representada, e ele mesmo se representa como um pão, como alimento à humanidade, como algo que o ser humano se nutre e através disso é saciado. Jesus, por meio do amor, esteve entre os homens, ele alimentou e ele alimenta até hoje toda a humanidade. Jesus deu a outra face, Lucas 6, 29. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Então Jesus está se colocando aqui como aquele que não vai alimentar uma briga, uma discussão, uma violência. Não é a forma que Jesus se põe no mundo e eu acredito que não é a forma que ele espera que a gente se coloque no mundo. Por meio da violência, da agressividade, não. Se você levar um tapa na sua face, dê a outra face. Não quer dizer que nós somos omissos, que nós não nos posicionamos, mesmo porque Jesus é aquele que denuncia
as obras do mal, né? Então, Jesus não é em nada omisso, ele não foi em nada omisso, mas a forma que ele se colocou no mundo não foi de um jeito agressivo, não foi de um jeito que atacava os seres humanos, que partia para violência, que queria trazer rebeldia, cisão no sistema, rebelião. Não foi desse lugar que Jesus agiu, mas foi dando a face, ou seja, a violência termina aqui. Você me agride, mas eu não te devolvo da mesma forma que eu sou atacado. Paulo fala sobre isso, que nós devemos pagar o mal com o bem. E Jesus é prova viva disso quando ele fala para a gente dar a outra face. Jesus orou e orientou e ensinou que a gente orasse pelos inimigos também. Lucas 6, 28. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Eu acho que isso aqui é muito claro, né, gente? Tá muito claro aqui o que Jesus está dizendo. Desejem o bem para aqueles que o amaldiçoam. Orem. Então nós temos que orar pelos nossos inimigos, para as pessoas que nos fazem mal, que desejam o nosso mal. E nós devemos desejar o bem. Nós não estamos falando, como nós falamos no vídeo anterior, não é a respeito de autoridades, por exemplo. Quando nós falamos de como a gente se comporta diante das autoridades, nós não estamos olhando para quem ocupa esse lugar, mas nós estamos olhando para nós, do nosso lugar, como quem é liderado, como quem é conduzido, como nos comportamos. Então Jesus está trazendo isso para nós. Não é se a pessoa merece ou não, porque a justiça, vamos lembrar aqui, está no Senhor, Ele fará a justiça. Jesus mesmo diz que cada um vai responder pelas suas ações. Então o foco aqui sou eu, o foco é você e como a gente se comporta diante dos nossos inimigos. Jesus direciona e nos ensina para que a gente deseje o bem deles. Carol, mas eu fui maltratada, eu fui enganado, eu fui humilhado, fui explorado, mentiram para mim. N coisas podem ter acontecido, gente, mas a orientação de Jesus é: desejem o bem, não paguem mal com o mal, não devolvam na mesma moeda, não façam com o outro como ele faz com você. Dê a face, dê a outra face, deseje o bem. Tudo aqui depende, e aqui o foco, gente, vai ser sempre a nossa autorresponsabilização. O Evangelho de Cristo, ele responsabiliza os seres humanos pelas suas ações, independente da justiça estar sendo estabelecida ou aparentemente não estar sendo, porque de fato está e de fato será por meio do Evangelho, por meio da obra de Cristo. Esse é o ponto. A justiça de Deus foi feita, está sendo feita, se consumará esse tempo. E não cabe a nós nos posicionarmos ou julgarmos pessoas a partir do nosso critério de julgamento, mas cabe a nós obedecer a Cristo e nos posicionar como Ele nos ensina. E Ele diz aqui claramente: deseje o bem, devolva o mal que você recebe com bem. Esteja nesse lugar e não abra mão disso de forma alguma. Não deixe alguns versículos em prol de outros, né? Aquela coisa, deixa eu deixar minha Bíblia aqui um pouquinho de lado para eu responder essa pessoa que está me ofendendo. Não é desse lugar, mas é do lugar daqueles que estão em Cristo e agem como Cristo agiu e como Ele nos orienta e nos pede para agir. E por último, Mateus 18, 21 ao 22, Jesus perdoou. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Ou seja, perdoem, liberem as pessoas, não importa a situação. Aqui o assunto, vamos lembrar isso mais uma vez, é sobre responsabilização pessoal. A questão para Deus, entre você e Deus, eu, Carol e Deus, é a seguinte: quando nós estamos diante de Deus, não vai importar o que fizeram com a gente. Não vai adiantar nós queremos argumentar, mas fulano fez isso e aquilo, por isso que eu agi dessa forma. Diante do Senhor, nós vamos responder pelo que a gente faz. E quem faz o que faz com a gente vai responder diante de Deus também. Então aqui é uma conversa particular e individual do nosso posicionamento no mundo, na sociedade e como nós vamos responder isso diretamente para Deus. A questão que Ele nos orienta é: perdoe, ore, interceda, trate bem, deseje o bem,
Ame os seus inimigos, orem por aqueles que te perseguem, Jesus diz. Então o ponto é você, o ponto sou eu, independente de quem são os nossos inimigos, mas como nós devemos nos posicionar diante deles. Eu queria te recomendar, leia Lucas 6 inteiro. Jesus ele fala sobre isso, como ele quer que a gente se posicione diante dos nossos inimigos e como nós precisamos jogar o jogo da vida dentro dessas regras que ele deixou para nós. Então, eu acho que isso é muito importante a gente deixar claro aqui. Jesus está esperando de nós uma postura e um posicionamento diante do ensino dele, e não de acordo com as circunstâncias ou então de acordo com o que nós estamos enfrentando e passando. Não é justificável, gente, nós deixarmos um pouquinho a Bíblia de lado diante de uma situação onde nós precisamos responder aos nossos inimigos, onde nós precisamos nos colocar no mundo quando estamos sendo confrontados, quando estamos sendo ameaçados, ofendidos. Deus não espera de nós que a gente venha nos autodefender. Nós precisamos entender que, como seguidores de Cristo, nós dependemos da provisão do Senhor, da justiça de Deus. Nós confiamos que Ele é santo juiz e Ele é correto e Ele julgará e todos responderão pelas suas ações. Deste lugar, primeiramente, vamos recapitular? De quem ama, como Jesus amou, como Deus ama, nós amamos os nossos inimigos também e nos colocamos no mundo desejando o bem daquele que nos deseja o mal. Se nós apanhamos, se nós sofremos o mal que o outro faz conosco, nós damos a outra face, nós não devolvemos da mesma forma e nós clamamos, como Jesus nos orienta, como Paulo ensina também, a orar e interceder pelas autoridades, a clamarmos pela paz, pela harmonia, pelo bom funcionamento dos governos. Nós nos colocamos dessa forma. E mais uma vez eu queria deixar isso para vocês. Não é válido deixar isso de lado e ir lá no tete a tete e apontar dedo na cara. Ah, por quê? Porque fez isso comigo, eu vou devolver na mesma moeda. Não, Carol, mas eu tenho que me garantir. Não, você não tem, porque quem cuida da sua segurança, quem cuida e zela pela sua existência é Deus. Nós estamos em Deus. E Ele diz, não tenham medo, não temeis, confiem, eu estou com vocês por todos os dias da vida de vocês, para sempre eu estarei. O Senhor é o nosso refúgio. Eu recomendo vocês a lerem também os Salmos de Davi. Ali você tem um exemplo muito claro de alguém que depende da justiça de Deus, que está enfrentando muitos inimigos. Davi enfrentou muitos inimigos. A postura dele também diante de Saul, da sua autoridade, uma autoridade ainda que o perseguia, e como ele se posicionou, entregando a justiça para Deus, daquela relação abusiva ali, de perseguição, onde a vida dele estava ameaçada. Por N vezes, Saulo quis e tentou matar Davi, e Davi sempre corria para os braços de Deus, pedindo para que Deus intervisse. Ele poderia muito bem ter matado Saul, por exemplo, lá dentro da caverna, mas ele não o fez. Ele confiou no Senhor e confiou no julgamento do Senhor. Então vamos fazer isso também e vamos nos posicionar diante da sociedade, diante daqueles que nos perseguem, daqueles que vão contra o ensino de Cristo, que negam o Filho, que vêm mesmo com ódio para cima de nós, da forma que Jesus nos orienta, como seguidores dele, daqueles que colocam em prática os seus ensinos. Nós seremos conhecidos pela nossa forma de agir, nós seremos reconhecidos por amar como Jesus amou. Vamos amar e deixar a justiça nas mãos de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que nós possamos nos permitir amar a humanidade, amar os nossos inimigos, interceder, e que o Espírito Santo realize essa obra nos nossos corações. A paz, a tranquilidade, a serenidade, a dependência do Senhor, a ousadia, porque é necessário coragem, gente, estar nesse lugar de quem dá a outra face, daquele que ama o inimigo, que intercede pelo inimigo e por aqueles que querem destruir a nossa vida. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.